É com muita alegria que aqui estamos, agradecendo a Jesus, principalmente, e a Deus, pela oportunidade de fazer essa reflexão na noite de hoje. Nós estávamos pensando em tudo que temos passado. Aliás, ultimamente, nesse período de pandemia, o que mais temos feito é refletir. E temos percebido o quanto que a vida é breve, o quanto que é importante louvar e agradecer a Deus por mais um dia que se inicia, por mais uma noite que se finda, pelas oportunidades que nós temos recebido, que são incessantes. Elas passam por nós 24 horas do dia e nem sempre, ou quase nunca, nós percebemos. Mas elas não deixam de passar, né? Elas vão e voltam, e nós precisamos aprender a ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, como orientou Jesus, e agarrar essas oportunidades com unhas e dentes. Porque eu sempre lembro da lição no livro, se eu não me engano, nas lições do Momento Espírita, que diz: e se não houver amanhã? É uma das lições. E se não houver amanhã para a gente? Tantas pessoas ontem estavam convivendo conosco e hoje não fazem parte mais desse contexto vida na carne, né? Continuam vivos, mais do que nós, mas na erraticidade, que é nada mais, nada menos do que na Terra, né? Fora desse corpo físico. Então nós pegamos uma lição do livro Transparência, esse aqui, né? Que é de Xie Min, um livro belíssimo, que fala sobre louvor. É um diálogo do mestre com um discípulo. E ele diz assim: a noite ainda não se afastou, mestre, e já elevas o teu fervor aos céus? O discípulo perguntando. Bendigo a quietude que vivi, Xianling, e desejo neste louvor que o meu pensamento positivo anteceda a clara luz do dia. Nem sempre me lembro de louvar e agradecer, disse o discípulo. E aí vem o mestre. Esqueces de pedir e desfrutar? Sê gentil e aprende a cooperar para te tornares digno da criação. O homem que apenas usufrui, sem nada ofertar, não entendeu a mensagem da vida. E aí essa chapuletada que a gente leva, iniciando os nossos agradecimentos, né? E a leitura preparatória vem exatamente mostrar que a gente não precisa esperar o dia passar, não precisa esperar a noite chegar. Nós precisamos sim lembrar de estarmos conectados a Deus e sempre agradecendo, sempre louvando, porque Ele é presente nas nossas vidas. Ele é o nosso Criador. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Está registrado por V. Monod, em Bordeaux, em 1862. Gente, eu fico pasma. Devia, nós estamos em 2020 e tudo isso aqui não apenas foi dito por Jesus, mas sempre relembrado, né? Graças a Kardec, que codificou a doutrina. Em 1862, um espírito veio e passou essas informações, né? E Kardec montou esses capítulos do Evangelho para que pudesse ser nosso norte, nosso guia, né? Nossa bússola aqui na Terra. Então, quando esse Vemonod é um espírito, né, que veio, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas lá em Bordeaux, em 1862, ele já vinha, né, nos alertando do dever primordial
de toda criatura humana, o primeiro ato deve ser a sua volta à vida ativa de cada dia, é a prece. Lá no item 22, podem buscar no capítulo 26, né, dai de graça aquilo que de graça recebeste, o item 22, onde ele registra essa fala, né, que o dever primordial de toda criatura humana, não é de um e de outro, de todos, independente de crença, de raça, de posição social, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta ativa à vida de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. E aí vem a importância de nós termos humildade e saber que para conversar com Deus, para conversar com Jesus, com os nossos amigos e benfeitores espirituais, nós não precisamos de palavras bonitas, né, palavras rebuscadas. Nós não precisamos de nem colocar o verbo no tempo certo. Nós podemos até falar nós foi, nós vai. Eles vão entender, porque o que eles vão medir não é o nosso grau intelectual, é o que passa dentro dos nossos corações, é o que se passa aqui, é o nosso dia a dia, o que nós temos feito. E nós temos que entender que muito nós vamos receber, se muito fizermos pelo nosso próximo e por nós mesmos, obviamente. Então, ele continua, né? É o espírito Vemonod. Como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção, acarretar os vossos trabalhos. Nós podemos estar aqui costurando, podemos estar aqui digitando, podemos estar aqui lavando uma roupa, fazendo uma comida, consultando alguém, ouvindo alguém, estamos ali, né, conectados, pedindo a Deus tudo aquilo que realmente nós queremos fazer e falar. No momento em que busquei essa reflexão, o tempo todo, né? Não estou me exaltando não, gente. É porque já é habitual, né? O tempo todo eu ficava, Senhor, me ajuda a falar de Ti, porque é um momento tão importante. Nós não sabemos quantas pessoas vão estar conectadas hoje e durante muito tempo, porque a gente vai revendo muitas palestras bonitas, estudos, não só espíritas, como tantas outras, que a gente sabe, pessoas que trazem a mensagem do Cristo e nos faz bem a alma. Então, que a gente possa transmitir, mas deixar uma verdade, porque os nossos olhos é o espelho da alma. Tudo em nós tem que falar do Cristo, tudo. E as pessoas que nos conhecem, elas têm que perceber uma seriedade em tudo que a gente fala. E essa seriedade, né, começa pelo rótulo que nós carregamos, porque é a religião do amor, mas hoje nós estamos falando em nome da doutrina espírita, em nome de Jesus, e estamos no dia a dia tentando exemplificar. Porque não pense, né, cada um de nós, que nós não somos observados, somos, e muito, muito mais do que a gente imagina. Então, para a gente estar aqui diante de uma internet online, né, mesmo numa gravação, a nossa conduta, a nossa postura, a nossa fala, o nosso dizer tem que ser sim, sim, não, não. Claro que nós não somos perfeitos, estamos longe da perfeição. Mas pelo menos que as pessoas percebam que a gente está tentando ser um pouquinho melhor. Não somos melhores do que ninguém, mas estamos tentando ser diferentes daqueles espíritos que éramos no passado, cheios de rancor, de maldade, de orgulho, de vaidade. Estamos abarrotados ainda, mas a nossa carga diminuiu um pouquinho. E quem vai nos medir, na verdade, não é o homem, é Deus.
E é por isso que nós não temos que nos importar com o que as pessoas dizem, com o que as pessoas falam, mas nós temos que exemplificar. Quando Jesus veio, né, e trouxe todos esses ensinamentos, ele não estava preocupado com o que iam dizer dele, não. Ele se preocupou em ser exemplo, ser modelo e guia para todos nós, seres imperfeitos. Então nós temos que, se estamos aprendendo com ele, se ele é o único modelo e guia na Terra, nós temos que tentar segui-los, né? Até chegar, né, essa semelhança, né, que, nossa, quanto tempo que não vai levar. Então ele continua aqui, o Mônade. Dita assim, a respeito disso, a gente pode fazer a prece em qualquer momento da vida. Ela, ao contrário, os santifica. Esse diálogo com Deus nos santifica. Tende como certo que um só desses pensamentos de louvor, de agradecimento ao Pai Celestial, tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante, e as quais apenas maquinalmente vos chama a hora convencional. Então, aqui eu lembro quando nós fazíamos muito a prece de Cáritas. E tem Ave Maria, tem o Pai Nosso, são preces, por isso que é prece de Cáritas. O Pai Nosso é prece de Jesus, né? Creio em Pai Nosso, tem N orações lindíssimas, mas que não são nossas. Então, é importante orarmos, fazermos essa prece que vem, né, carregada de vibrações de paz, de amor. Nossa, ontem eu estava ouvindo a música cantada por uma soprano, a Ave Maria. Gente do céu, que emoção! Como traz, né, chuvas de paz e de amor para a gente. Mas o nosso colóquio tem que ser direto com Deus. Nós temos que dizer para Ele o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, o que a gente está desejando, jogar para o universo. Vamos jogar para o universo. Quando a gente joga para o universo, nós estamos jogando para quem? Para Ele, para as nossas companhias espirituais, mensageiros de luz, para aqueles que nos antecederam e nos amam e se preocupam conosco. Nós somos transparentes para Deus. Mas é importante que façamos esse momento, né, nesse refúgio da alma mesmo, e conversar com Ele, no nosso cadinho secreto. E aí, eu quando estava fazendo esse estudo, que não era nem esse estudo que eu ia fazer, mas os amigos espirituais nos induzem, nos orientam, nos inspiram. E eu percebi que era momento de louvar, momento de agradecer. Temos recebido muito, muito, muito mesmo. Por mais que a gente esteja percebendo, né, a pandemia, as dores, os sofrimentos, as angústias, as depressões, a questão financeira, econômica do país, né, que isso aí não é só no Brasil, está generalizado. Nós estamos parando para pensar por que nós, espíritos eternos, estamos vivendo este momento. Nós poderíamos estar fora da carne. Nós poderíamos estar num corpo de criança, sem percepção de nada. Mas nós estamos no olho do furacão. E o que nós temos feito em prol da humanidade? Ah, Verônica, mas o que eu posso fazer? Aqui, Mônade diz orar, mas orar de coração. Nós não podemos sair para ir ao encontro da dor, vamos orar. Divaldo, ele fazia todo dia, não sei se tem o hábito de fazer ainda, ele pegava as notícias e ia colocando o nome de todas as pessoas, né, do assassino
aquele doente, aquele hospitalizado, aquele dementado, aquele paralítico, aquele suicida. Ele ia registrando no caderninho dele. E ele ali ia orando, e orando, e orando por todas aquelas pessoas, até que ele via novos nomes ou ia acrescentando novos nomes. Aí eu lembrei agora de um momento que Divaldo estava bem deprê, né? Porque a gente pensa que esses espíritos superiores não ficam depressivos, não ficam. E ele mesmo ele vem relatando isso, né? Atualmente eu tenho visto muitos vídeos dele e ele fala da depressão e ele fala que ele também é uma pessoa depressiva e ele fala da doutrina exatamente para não cair, né, na fossa, no fundo profundo da tristeza. Então ele relata, né, que uma vez ele estava bem para baixo, estava cabisbaixo, estava chorando, e Joana de Anjos, que é a sua mentora, chega e fala assim: mas Divaldo, o que está acontecendo com você? E ele simplesmente diz: ah, minha irmã, eu estou muito triste hoje, eu estou desanimado, eu estou desgostoso da vida. E Joana de Anjos simplesmente fala para ele: Divaldo, levanta a cabeça e olha para trás. E ele já entendendo a lição, que seria aquela que a gente precisa quando a dor bate, é essa mesmo. Aquele remédio amargo, aquela injeção dolorosa. Ele olha para trás e percebe uma fila de espíritos que ele vinha orando há anos a fio, inclusive aquele que se suicidou na linha do trem. E essa pessoa olha para ele e fala: Divaldo, se você cair, todos nós caímos. Não faça isso com você. Então é isso, né? É com muito pouco. A gente ajuda com muito pouco ainda. E é com muito pouco que a gente tem que continuar ajudando, nos preparando para uma grande missão, para uma grande obra. E aí eu lembrei da lição lindíssima que fala: Oi Jesus, eu sou o Zé. E eu vou ler a história, depois nós vamos comentar o comentário. E ele diz aqui: cada dia, ao meio-dia, um pobre velho entrava na igreja e poucos minutos depois saía. Um dia o sacristão lhe perguntou o que fazia, pois havia objetos de valor na igreja. O sacristão ficou preocupado de ser um ladrão observando as coisas. Venho rezar, respondeu o velho. Mas é estranho, disse o sacristão, que você consiga rezar tão depressa. Bem, retrucou o velho, eu não sei rezar aquelas orações compridas, mas todo dia, ao meio-dia, eu entro na igreja e falo: Oi, Jesus, eu sou o Zé, vim visitar você. Num minuto já estou de saída. E só uma oraçãozinha, mas tenho certeza que ele me ouve. Alguns dias depois, Zé sofreu um acidente e foi internado no hospital. Na enfermaria, passou a exercer grande influência sobre todos. Os doentes mais tristes tornaram-se alegres e naquele ambiente, onde antes só se ouviam lamentos, agora muitos risos passaram a ser ouvidos. Um dia, a freira responsável pela enfermaria aproximou-se do Zé e comentou: os outros doentes dizem que você está sempre tão alegre, Zé. O pobre enfermo respondeu prontamente: é verdade, irmã. Estou sempre muito alegre e digo-lhe que é por causa daquela visita que recebo todos os dias. Ela me faz imensamente feliz. A irmã ficou intrigada. Já tinha notado que a cadeira encostada na cama do Zé estava sempre vazia. Ele não recebia nenhuma visita. Aquele velho era um solitário, sem ninguém. Quem o visita? E a que horas? Perguntou-lhe. Bem, irmã, todos os dias, ao meio-dia, ele
vem ficar ao pé da cama por alguns minutos, talvez segundos. Quando olho para ele, ele sorri e me diz: Oi Zé, eu sou Jesus, eu vim te visitar. E é assim, simples assim. Já teve muitos momentos na minha vida que eu não conseguia concatenar as minhas ideias. E eu dizia para a mamãe assim: ai mãe, eu não estou conseguindo fazer uma prece. E a minha mãe perguntava: como é que você faz então, minha filha? Ah mãe, eu falo Jesus, Jesus, Jesus. Ela falou: ele está te ouvindo. É assim. Então, sempre que eu me sinto, com meu coração apertado, que eu não consigo concatenar, vamos chamar por ele. Aí, oi Jesus, eu sou a Verônica, eu vim te visitar. Desse jeitinho. Então, essa história é singela e seu autor é desconhecido. Estava muito inspirado, esse autor, muito inspirado. No entanto, o ensinamento dessa lição contém uma reflexão imensa, profunda, mas de uma profundidade. Fala-nos da fé, da certeza que nós temos no Cristo, na vida futura, na imortalidade. Porque se nós oramos porque sabemos que alguém está ouvindo, é porque nós acreditamos que outras pessoas estão do outro lado da vida. Qualquer religioso, de qualquer religião, até o incrédulo, se soltá-la, se o avião começar a cair, vai gritar porque, Jesus, meu Deus. E aí acabou a incredulidade, né? Então é a simplicidade, a dedicação e a perseverança daquele senhor. Mesmo com toda a idade, mesmo se arrastando, ele ia na igreja. Essa igreja não precisa ser um templo de pedras. A igreja, a nossa igreja, o maior templo sagrado que nós temos está aqui. Está aqui. Porque já pensou, agora na pandemia a gente não pode sair? Em muitos momentos nós estamos doentes, nós estamos no leito de dor, nós estamos entrevados. E aí? Então não tem pra gente? É uma questão de reflexão. É a fé raciocinada. A fé cega, ela vai dizer assim: poxa, eu vou ficar distante de Deus, que a pandemia não me permite ir na escola religiosa. A casa espírita não está abrindo, por precaução, por uma orientação da FEB, que é a Federação Espírita Brasileira. Então, como é que a gente fica? A gente fica sem Deus? Ah, claro que não. Então, quem de nós dispõe, como Zé, diariamente, de alguns minutos, segundos, para falar com Jesus? Qual de nós? Essa é uma questão que cabe aí a cada um estar respondendo. Está olhando para si e respondendo. Quantas vezes nós buscamos Deus? Quantas vezes nós buscamos Jesus? Muitos ainda confundem, a oração com um amontoado de palavras que vão sair da boca destituídas de sentimento e humildade. Então não adianta, palavras o vento leva, não é assim? Mas o que fica registrado é o que nós falamos com o coração, com convicção de que aquilo que nós estamos falando é aquilo que realmente nós queremos que o Pai nos ouça, que o Pai nos sinta, que o Pai nos veja. Não importam as frases belas, não importa o verbo se está no tempo certo, no tempo errado, não importa se nós estamos falando palavras belíssimas, rebuscadas. Não, o Cristo não está se importando com isso, não. O Cristo, ele veio para os doentes e nós somos doentes da alma. E se nós não temos formação, ou se nós não estamos bem para ter esse diálogo com frases supimpas, colocações lindas e maravilhosas, então nós não vamos ter esse momento com Cristo, não podemos. Ele vai nos selecionar pelo nosso intelecto ou pela nossa moralidade,
pelo nosso coração, pelo nosso sentimento de amor, pelo bem que fazemos. É assim. Quantos de nós temos tal perseverança, a perseverança que o Zé teve, a ponto do Cristo ir visitá-lo no momento da dor, no momento da dificuldade? Porque o Cristo está sempre conosco. Mas o Zé via, só ele via Jesus naquela cadeira, ninguém mais. E o que fez, por que ele teve essa retribuição? Pelo sentimento dele, pelo amor, por tudo pela vida toda que possivelmente ele tenha tido para chegar nesse ponto de ir e agradecer a Jesus. Só dizer isso, breves palavras, simples. Então, tanto nas horas de alegria quanto nas horas de dor, é preciso elevar o pensamento a Jesus, confiando-lhe a nossa intimidade, com a certeza de que ele nos ouve, que ele nos ouvirá. Nós temos que ter essa certeza, é a fé. Ou nós vamos jogar palavras fora. A oração é uma ponte que se distende da alma opressa para o alívio, para que o alívio possa chegar. Então, essa ponte, a gente tem que fazer essa conexão com Cristo. Essa ponte é o que nos leva, é como se fosse uma escada, que nos leva ao encontro dele e que vai lavar a nossa alma, que nós vamos retornar mais fortalecidos, mais convictos de que tudo passa, que esse momento passa. Quando a gente olha para trás, é simples, né? Nós estamos aí numa existência bem longa já, né? Mas qualquer um de nós, se olhar para trás, vai ver o quanto cresceu. Se seguiu as orientações do Cristo, se seguiu o decálogo, que são as leis divinas, com certeza cresceu e mudou para melhor. Então a oração é o fio misterioso que nos coloca em comunhão com as esferas divinas. Tem noção? Um fio misterioso, ele é tão sutil, é como se fosse um fio de nylon. A gente não consegue enxergar, se puser um pouco mais distante, a gente não consegue enxergar. Mas ele está ali, ele está nos ligando, é como um cordão umbilical, né, da mãe. É o cordão umbilical que nós temos com o nosso Criador. É um bálsamo que cura nossas chagas interiores. Quais são as nossas chagas interiores? Ou a gente acha que não tem? Tá tudo bonitinho aqui dentro, né? Estou dizendo da alma. As chagas interiores do corpo são os nossos órgãos. O que estamos fazendo com ele? Estamos impregnando os nossos órgãos de quê? Com os nossos vícios, né? Com as nossas gulodices. Mas e a alma? As nossas chagas interiores é o quê? É o orgulho, é a arrogância, é a vaidade, é o egoísmo, né? É a soberba, é a ganância. Nossa, se relatar vai ter vou parar de falar aqui, tá, gente? É um templo sagrado em cuja doce intimidade encontraremos paz e refúgio. É o que falávamos antes. Nós não precisamos ir num templo de pedra. Quando Jesus falou nos templos, foi uma coisa... Ele sabia que a gente precisaria, na verdade, de um templo, como nós precisamos de uma casa para nos abrigar. E esse templo religioso é onde nós vamos e lavamos a nossa alma. E ali a gente faz uma conexão com mais facilidade, de repente olhando, né, uma frase bonita, olhando uma imagem bonita. Na doutrina espírita não tem, né? Imagens, não tem rituais, nada disso. Mas sem problema. Eu vou orar para São Paulo. São Paulo também está na doutrina espírita. Paulo de Tarso. Santo Antônio. Antônio também está na doutrina espírita. Né? Mateus também está. São os mesmos que estão convivendo conosco.
Então a gente vai mentalizando um ambiente mais tranquilo, mais sereno. É mais fácil conversarmos com Deus. Enfim, para as sombras da nossa alma, a oração sempre libertadora, alvorada, repleta de renovação e luz. Vou repetir que faltou um verbo. Para nós o verbo é importante. Enfim, para as sombras da nossa alma, a oração será sempre libertadora, alvorada, repleta de renovação e luz. Então, é quando é no momento que a gente precisa dar uma paradinha no nosso quarto e fazer aquela prece sentida, fazer uma meditação, uma reflexão, conversar com Deus mesmo, falar das nossas dores, dos nossos arrependimentos, dos nossos remorsos. A gente não precisa fazer isso no Facebook, não. Isso aí é exibição, desculpa, para quem faz. A nossa conversa é com Deus. O desabafo nosso é com Ele. Ou com um grande amigo, com a nossa família. Mas expor a nossa vida, a nossa intimidade na internet é diferente, outra coisa. Então é importante que cultivemos a fé inabalável nas soberanas leis que regem a vida e das quais o sublime Galileu nos trouxe notícias. É preciso orar, ainda que a nossa oração seja singela, mas que seja movida, regada pelo sentimento. Se for desse jeito, não tem problema. Orando, chegarás ao Senhor, que te deu na prece um meio seguro de comunicação com a infinita bondade de Deus, em cujo seio descedentarás o espírito aflito. Então, gente, é importante nós cuidarmos do corpo. É importante porque ele é instrumento de trabalho aqui na Terra. Se nós não tivermos o corpo, nós não vamos conviver com as pessoas, nós não vamos para o trabalho, nós estaremos fora da carne. Então, esse instrumento é como aquele que toca o violão, desculpa, fugiu. O instrumentador, né? Com o seu violão, com o seu violino. Se não tiver, né, o violino, como é que ele vai tocar? Se nós não tivermos o corpo, como é que nós vamos construir uma vida diferente para a gente? Como é que nós vamos conquistar valores diferentes? Como é que nós vamos exercitar a prática do bem, a prática do amor? Então, precisamos cuidar do físico, sim. Ser atleta, sim. Desde que cuidemos, acima de tudo, da alma. Porque se não houver amanhã, o corpo atlético, fitness, vai para a terra. Volta para o laboratório da natureza. Mas se a alma estiver plena, estiver fortalecida na fé, no amor, com certeza o nosso passaporte está tirado direitinho. Nós vamos chegar com a cabeça um pouco erguida, quem sabe. Isso é uma reflexão íntima de cada um, como disse Santo Agostinho. Vamos fazer essa reflexão todos os dias para ver o que nós vamos levar quando deixarmos o nosso corpo aqui na Terra. Nós iniciamos com um louvor e vamos finalizar com a gratidão do mesmo livro, Xinanlin, Transparência, que diz: quantas vezes pisaste essas pedras, mestre, percorrendo os mesmos caminhos, repetindo lições? Isso o discípulo perguntando para o mestre. Deus situou-me após um planejamento de amor, ao lado dos que me ajudariam a viver em contínua aprendizagem. Não existe aprimoramento sem disciplina e continuidade. Pisando estas pedras ao longo da vida, percebi que os dias revestiam-se sempre de novo encanto com as lições
que os discípulos levavam-me a viver. A amizade Xianlin é legado que nobrece o íntimo. Os passos tornaram-se leves e as distâncias encurtaram-se pelos amigos que me ofertaram amor. E como prova de gratidão ao poder eterno e aos companheiros de jornada, voltaria a percorrê-los infinitas vezes, aprofundando ainda mais todas as lições que me foram dadas a viver. Então, que nós possamos agradecer todos os dias pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos companheiros de trabalho, pelas pessoas que passam por nós na rua, porque somos todos amigos, conhecidos de outras existências, por aqueles que ainda vivem, né, de uma forma arbitrária. Vamos agradecer e vamos orar, porque eles são mais doentes do que nós, precisando das nossas orações. Que Jesus nos abençoe e que possamos estar aqui sempre, porque é muito bom falar de Jesus. Que assim seja.